Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim, canal 16.1, seu canal local. Agradecemos desde já a sua presença, a sua audiência, pedindo mais uma vez com todo respeito o nosso ingresso em sua residência para tratarmos de assuntos relevantes, assuntos sociais, assuntos que de fato contribuem para a vida do cidadão brasileiro e, consequentemente, o cidadão aqui de Linhares. E hoje não é diferente. Hoje o nosso bate-papo é sobre a advocacia, uma instituição importante, uma instituição que serve não apenas para resolver conflitos, mas também para manter a paz, gente, para manter a harmonia na nossa sociedade, resolvendo crimes, resolvendo demandas, assuntos de relevância, portanto, que interessa a cada um de vocês. E por falar em advocacia, nada mais, nada menos do que temos aqui, produção, podia mostrar essa bancada bonita no nosso programa, uma bancada de peso, tá parecendo o Supremo Tribunal Federal aqui. Nós temos aqui conosco a doutora Alcídia Pereira de Paula Souza, presidente da OAB, subseção de Linhares. Boa noite, doutora, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite. Maravilha. Também temos aqui um advogado novo, doutor Thiago Durão Pandini. Obrigado, Thiago, pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Bacana. E também, para compor essa bancada com excelentes advogados aqui de Linhares e região, nós temos o advogado doutor Marco Antônio Brunelli Pessoa, conhecido aí como Marquinho, nosso grande amigo. Obrigado, Marquinho, pela presença. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos os telespectadores, meus colegas de bancada. Obrigado pelo convite. Ótimo. Mas, produção, antes da gente começar aqui o bate-papo sobre o assunto da advocacia, e temos muita coisa legal para a gente conversar, né? Você vê que é uma bancada de qualidade e vamos discutir vários assuntos que, consequentemente, você pode ter dúvidas. E, tendo dúvidas, não esquece de interagir conosco, né? O nosso WhatsApp é 99622-4547. Sempre lembrando que esse programa vai ser reprisado amanhã, às 6 da manhã, e também no domingo à tarde. Mas, produção, vamos passar aqui pra gente uma câmera legal. Olha lá, gente, que bacana. Acho que uma câmera aqui da TV Sim, né, de 360 graus, não é isso? Então pega boa parte aí da nossa cidade. Bonito, né, gente? Linda. Né, ali nós Bem bacana. Estamos vendo ali a BR, né? O movimento, eu acho que é ao vivo que está sendo feito, transmitido. E é bem legal mesmo. E rapidamente, né? Acho que faz um giro, não é isso, Jardel? Isso. Já passa aí para o outro lado da cidade. Que bacana. A gente vê a cidade bonita. É isso aí. Maravilha. Mais uma novidade para trazer a vocês aí informações de qualidade na nossa TV Sim. Mas vamos conversar agora aqui com o doutor Alcídia, né? Nossa presidente da OAB. Tem quanto tempo, doutora, que você assumiu a presidência? Nós estamos nessa gestão há 8 meses. Assumimos em janeiro, né? Então, nós terminamos em agosto e estamos entrando agora em setembro. Mas antes dessa presidência, você exercia um cargo na diretoria, né? Eu tenho uma vida na advocacia e na OAB, né? Desde quando eu entrei, assim que eu adquiri meus 5 anos de advocacia, deixei de ser jovem advogada, eu já ingressei trabalhando junto à ordem, iniciando como secretária-geral, depois a secretária adjunta, durante várias gestões, como o doutor Paulo Lírio, participando de comissões, né? E na gestão anterior, terminou em dezembro, eu era secretária-geral. Então você tem, assim, anos e mais anos. Quantos anos de advocacia? Eu tenho 30 anos de advocacia. 30 anos de advocacia. E de OAB, assim, de exercendo cargos de direção, cargos administrativos? 25 anos. É mesmo, doutor? Isso tudo? Sempre participei, sempre amei. Eu acho que ser advogada, para mim, é o que eu escolhi para a minha vida. Uhum. Eu não saberia fazer outra coisa se não ser advogada. Eu amo a advocacia. E isso faz com que você transfere isso também para que você trabalhe junto para os seus colegas, né? Você vê a necessidade, o interesse de estar trabalhando pela classe. E a OAB é isso, né? E é bacana, né, Thiago, você jovem. Quantos anos de advocacia, Thiago? 6 anos. E você vê de uma profissional igual a doutora Alcídia, Marcos também já tem muito tempo de advocacia, que eu sei.
mas durante todo esse tempo chegar hoje e falar assim, eu amo a advocacia, eu gosto dela, e essa impressão que você tem também? Então, essa impressão que eu tenho também, e assim, escutar da doutora Alcídia, e tenho certeza também do doutor Marcos, que compartilha da mesma opinião, de que não se vê fazendo outra atividade a não ser exercendo a advocacia, isso nos deixa muito, assim, esperançosos, né, de continuar em frente, de continuar buscando o exercício da profissão da melhor forma possível, nos dedicando aos estudos e também às nossas causas, tendo responsabilidade, para que daqui a uns anos a gente possa também chegar à conclusão de que é a área mesmo certa que nós escolhemos, que hoje eu compartilho também dessa opinião. Eu posso dizer que eu amo o direito, amo a área jurídica, amo as matérias que a gente atua no escritório. E é com enorme satisfação que a gente faz, né, do direito o nosso meio de vida, né, nosso ganha-pão. E como jovem advogado, tem todas as dificuldades, que não são fáceis, mas a gente vai buscando no dia a dia se aprimorar, vai pegando o máximo de experiência que a gente consegue, principalmente com profissionais, como os dois estão aqui ao meu lado, que são um exemplo para a gente. Agora, essas dificuldades, né, Marcos, que o doutor Tiago fala, não é só da jovem advocacia, né? Acho que são dificuldades, desafios da advocacia como um todo, como qualquer profissão tem, né, Marcos? Com certeza, Bernardo. Toda profissão impõe àqueles que se dedicam a ela dificuldades, né? Caminhos, muitas vezes, que nos levam a abrir mão de outros convívios com a família, de lazer, mas que, sem dúvida nenhuma, todos eles têm a sua gratificação, a sua recompensa ao final. Todo o trabalho que é bem executado, que o profissional age com zelo, que se dedica à sua causa, à sua profissão, certamente ele será recompensado. Agora tem que estudar bastante, né? O Tiago mencionou que esse estudo, que as leis mudam muito, né, Marcos? Então é necessária essa constância de estudo. Não é possível ser um bom advogado ou um bom jurista sem acompanhar a evolução do nosso ordenamento jurídico, que é dinâmico. Né? Nós estamos agora vendo aí exemplos todos os dias na TV, né? Aprovação da reforma da Previdência, reforma do pacote anticrime, reforma política, todo, né? Tudo isso são novas leis que estão surgindo, né, para que a gente possa, daqui a pouco, estar se valendo delas para defender direitos, para proteger a sociedade, né, dentro do seu direito. Marcos, você tocou num assunto interessante que eu queria ver até aqui com a doutora Alcídia, passar a bola para ela aqui. É que o Marcos mencionou, o Tiago também deu uma pincelada nessa necessidade de estar estudando, né, devido a essas atualizações, reformas e mais reformas. Mas além disso também, vocês veem hoje um cliente que chega até vocês, um cliente mais instruído, um cliente mais informado, a ponto de exigir de vocês esse conhecimento também, doutora, pelo esse tempo de advocacia sua? Sim, com certeza. Mais crítico, né? Hoje você já atende o cliente, ele já te passando a real situação, ele já tem uma noção muito grande. A mídia ajuda muito isso, né? Essas mudanças, por exemplo, o doutor Marcos citou a mudança previdenciárias, por exemplo, você já atende, ele já sabe, já tem uma noção do que já tem lá para poder ser aprovado. As mudanças que nós tivemos recentemente, trabalhista, então uma noção muito grande, porque o trabalhador, antes eles achavam que o direito era muito fácil, hoje eles têm uma noção que realmente tem que se exercer a atividade, o trabalho deles, de uma forma que vai ser amparado legalmente pela legislação trabalhista. A informação está muito fácil, muito, né? Com o muito fácil. da internet, a globalização, a troca de informações se tornou muito ágil, né? E muito acessível a todas as classes, né? Hoje qualquer um tem um celular que tem acesso à internet, que dá acesso a essas informações de forma muito... Me corrija se eu estiver errado, Tiago, qualquer um da bancada aí, pode ficar à vontade. Pessoas hoje que não é da área jurídica, eu nunca ouvi falar, eles falarem tanto de STF, STJ, já conhece ministro do Supremo. Essa está sendo a realidade, de acordo com o que a gente está falando aqui, não é isso, Tiago? É isso, sim, Bernardo. E assim, a informação está muito fácil mesmo. Qualquer um hoje vai e coloca num site, eu fui lesado de tal forma,
o site não enviou o aparelho celular que eu pedi para 7 dias, está demorando um mês. Ele já tem a resposta toda do que deve ser feito. Então, assim, ele já chega no seu escritório praticamente também te dando a solução que você deve fazer, e você às vezes tem que maneirar, caso a caso, olha, não é bem assim que funciona. Às vezes ele vê, chega até, olha, fulano de tal teve danos morais de 15 mil reais nesse caso. Você fala, olha, não é assim, tem casos que podem chegar a esse valor, outros não. Então, assim, com essa busca muito simplificada por informações, acaba que você também tem que tomar cuidado na hora que você vai receber o cliente para alertar. Ele depois ele não ser pego ali com uma infeliz surpresa de que aquele processo que ele achou que era tão simples e tão certo de buscar um valor econômico às vezes até alto, e na realidade pode não ser bem assim. Entendi. Ô, doutor Alcide, nessa conversa, se a gente aproveitar aqui essa oportunidade do programa até para explicar à população, né? A gente está falando um pouquinho das atribuições do advogado, da necessidade dele estudar, mas muita gente não sabe o que é a OAB, né? O que é a instituição que representa a classe dos advogados. Fala pra gente aí qual é o papel da OAB hoje na sociedade. A pessoa que tiver algum problema pode procurar a OAB, como é que faz? Fala um pouquinho pra gente. A OAB é importantíssimo junto à sociedade. A OAB, ela defende a Constituição, é uma defensora. E as buscas de direitos coletivos, como nós temos a questão da ECO 101, né? A OAB está enfrentando aí discussões acerca disso. Então, a OAB tem uma importância relevante junto à sociedade. Discussões de grande relevância, a OAB. Talvez a sociedade ainda não entendeu isso, mas defender a Constituição é um papel fundamental. E isso cabe a quem? A OAB. Então, a OAB ele não é só advogados para atender situações, Marcos, individuais, que a doutora está dizendo. Essas decisões são de cunho público, geral, coletivo, né? A OAB tem esse papel democrático, né? De forma alguma, né? Na verdade, a instituição, a OAB, ela é muito maior do que isso, né? É a verdadeira defensora do Estado Democrático de Direito, é a principal instituição do país que visa exatamente a garantia dos direitos e dos direitos constitucionais que são resguardados pela nossa Constituição aos cidadãos brasileiros, né? Esteve presente em todos os principais fatos históricos da nossa história recente, né? Os impeachments dos 2 presidentes que sofreram essa sanção. A OAB atuou diretamente nesses casos e sempre em defesa da sociedade, né? Eu também tive, assim como a doutora Alcide, também tive a oportunidade de participar nos últimos 2 mandatos do Conselho Seccional da OAB do Estado do Espírito Santo, e assim, a gente trabalhou muitas demandas da população, né, coletivas do povo brasileiro, aqui no nosso caso, do nosso estado também. Então, a OAB, ela não é, ao contrário do que alguns pensam, um mero conselho de classe. Tá? A OAB, ela tem um tratamento diferenciado dado pela própria Constituição. A nossa Constituição Federal coloca a OAB numa situação diferente dos demais órgãos representativos de classe. Né? A OAB tem um papel institucional importantíssimo, como sendo órgão essencial à existência e ao funcionamento da justiça brasileira. E você, né, doutor Alcide, fazer uma gestão dessa é muita responsabilidade, né? É responsabilidade, mas a gente ama o que faz, né? Quando a gente ama o que faz, a gente faz com zelo, com dedicação, com prazer, né? E aquilo que o doutor Marcos disse, a OAB é a única instituição assegurada na Constituição. Isso é citada dentro da Constituição. O advogado é essencial à justiça. Agora, não desmerecendo, lógico, né? As demais. Não, em hipótese alguma. Cada um tem a sua importância. Mas nós estamos falando no mundo jurídico, nós estamos falando do direito, né? Então a OAB tem uma importância muito grande junto à sociedade. A OAB briga, discute, luta pela sociedade. Agora, pegando esse gancho ainda da OAB, que é importante, ela tem todo esse tratamento diferenciado previsto na Constituição Federal. É importante que o pessoal de casa
saiba, e quem tiver interesse, curiosidade, pode ir na OAB? Ela é aberta à comunidade nesse sentido? Sim, claro. Claro, a OAB está aberta a toda a sociedade. Toda dúvida que ela tiver, a OAB, estando a sociedade pode estar procurando a OAB, sim. É importante esclarecer que a OAB não é advogado que estarão lá defendendo casos individuais. Terão que estar procurando os seus respectivos advogados, contratando, né, esse profissional. Mas, em dúvidas, a OAB está à disposição da sociedade. Nós temos vários programas que nós estamos colocando em nossa gestão, inclusive é o quê? A OAB na escola. Que interessante. Levando a OAB para a escola, para poder mostrar já para o adolescente, para o jovem, para o estudante de direito, o que é a OAB, a importância da OAB, a importância da advocacia, do advogado, o zelo, a dedicação, aqueles que estão fazendo direito, para já iniciar a advocacia com ética, já está acontecendo ou vocês já estão? Já estamos na escola. Que bacana. E, doutor, pois não. Só acho que seria importante também, aproveitando o gancho da doutora Alcídia, informar que a OAB tem diversas comissões temáticas, né, que desenvolvem um trabalho importantíssimo, tanto a nível estadual quanto municipal, da nossa subseção aqui, né, que atendem às demandas da sociedade. Né? Por exemplo, questões relacionadas aos direitos humanos, pessoas portadoras de deficiência, e outros variados temas que a OAB se debruça para estudar, debater e, em muitos casos, inclusive, atuar. Né, propondo medidas, requerendo soluções, buscando junto ao poder público, ao próprio Poder Judiciário, visitas a defesa a presídios, a penitenciários, direitos humanos estão sempre acompanhando para evitar, né, e o tratamento, né, digno a todo. Claro, são trabalhos que são realizados pela OAB que às vezes não chega ao conhecimento da população, que são importantíssimos para a sociedade. Claro, com certeza. Ô, Tiago, você tem 6 anos, né, de advocacia? Em torno de 6 anos. Você faz parte de alguma dessas comissões citadas pelo Dr. Marcos? Pretende fazer? Como é que está a sua situação nessa estrutura da OAB aí pra gente? Na verdade, doutor Bernardo, assim, no início da advocacia, lógico que você sempre vai trabalhar demais, só que no início você acaba trabalhando demais, vezes 5, vezes 6, porque você tem que correr muito atrás, você tem essa questão mesmo econômica, questão de experiência, você buscando conhecimento, buscando... Então, assim, acaba que você não consegue participar de forma como gostaria. Mas eu estive presente na comissão de festas que nós fizemos, né, doutora Alcídia? Também tem comissão de festas também? Sim, nós temos uma comissão de eventos, e festas. E o Tiago faz parte dessa comissão. Isso. São quantas comissões que a OAB tem aqui, sabe me dizer? Aqui, da nossa subseção, nós temos 8 comissões. Cada um com assunto diferente, né, Marcos? Diferente. Ensino jurídico, nós temos a comissão de direitos humanos, nós temos a comissão de direito criminal e penitenciário, nós temos a comissão de eventos e festa, nós temos a comissão da mulher advogada, né? Então nós temos várias, e estamos formando outras comissões ainda, tá? Que bacana. E todas muito atuantes, né, doutora? Sim, todas as comissões são muito atuantes. Nós temos a comissão de advogados dativos, que é uma comissão importantíssima que está lidando hoje, né? Nós temos muitos advogados dativos. Então, são comissões que são muito atuantes. O Tiago faz de festa, ele sabe. Nós fizemos um baile dos advogados no mês. É tradicional esse baile. Tradicional. Famoso, bacana, né? E foi muito bom. Aproveitamos bastante. O Tiago mencionou aqui, voltando à questão do Tiago, eu comecei agora na advocacia, então estou correndo atrás, estou trabalhando e tal. Ô, Tiago, nesse início de advocacia, o que você pode considerar uma dificuldade dessa jovem advocacia hoje? Então, até porque tem muitos alunos de direito que estão nos assistindo agora. É importante que eles escutem essa dificuldade inicial. Né? Claro. Que eu acredito que toda profissão tem, né? Nesse sentido. Com certeza, toda profissão tem, Bernardo. O que acontece, às vezes, um pouco na advocacia, quando você inicia o exercício dela, é que muitas demandas, elas demoram no Poder Judiciário. Então, você ingressa com a ação e você demora muito tempo para ter um retorno. E o valor que normalmente você deveria estar cobrando de entrada, ou quando você cobra,
normalmente você deixa mesmo para ter o êxito ao final da demanda. Então você cobra, mas não aquele valor satisfatório. E com isso você tem um aluguel para pagar. Você tem, se você tiver com bastante demanda, você tem que contratar mais uma pessoa para estar com você, uma secretária. Aquele custeio ali, O custeio inicial, e aí a advocacia ela começa a girar mesmo, começa a dar um pouco mais de retorno depois de um tempo. E nisso também, você como jovem advogado, você tem uma profissão que hoje está muito disputada. Então você não tem aquela experiência dos advogados que já são conhecidos na cidade, que já tem uma clientela formada. E aí nisso, assim, isso não é motivo de forma alguma para ninguém desanimar nem nada. Esse é o momento que você tem que ver, que você, de fato, você tem que trabalhar com muito afinco e, ao mesmo tempo, você tem que estudar em demasia, para que você possa acompanhar esses grandes advogados que estão na cidade e um dia possa ser um deles. É isso aí, a questão é trabalhar, né, acreditar e gostar do que faz, né? Gostar do que faz, Bernardo, principalmente. e falando em jovem advocacia, nós temos uma comissão de jovens, Doutora, OAB Jovem. você aguarda só um pouquinho, nós vamos voltar próximo, depois do intervalo, falando exatamente da comissão de jovens advogados, que tem muito aí nos escutando. Pessoal, aguarda um pouquinho, vamos entrar num break, logo logo a gente retorna aí para o segundo bloco, já começando com o doutor Alcide aí para dar continuidade à comissão de jovens advogados. Obrigado, esperamos vocês. Olá pessoal, e voltamos para o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, o programa da TV Sim, canal 16.1, seu canal local. E o bate-papo de hoje é advocacia. Está aqui na nossa bancada Dr. Alcide, a presidente da OAB, subseção de Linhares, também o Dr. Tiago Durão, advogado, e o Dr. Marcos Brunelli Pessoa, também advogado aqui em Linhares. Nós terminamos, né, o primeiro bloco, nós tivemos que dar uma paradinha por causa do break, e você estava falando, doutor Alcide, da importância da comissão, né, de jovens advogados. Fala um pouquinho pra gente. Nós temos a comissão, tanto aqui na nossa subseção, quanto na estadual, da OAB Jovem. E é uma comissão muito atuante, abraçam os jovens advogados. Então, os advogados que estão pegando as suas carteiras agora, eles são recebidos por essa comissão. E nós temos, nessa comissão, nós temos curso, palestra, interagir, trazer o advogado e fazer a interação dele dentro da advocacia. É só para o jovem advogado? Não, é para todos, Mas essa comissão é uma comissão específica para poder abraçar o jovem advogado. Um foco maior, né? E jovem advogado é o quê? 2 anos, 3 anos? Até 5. Até 5 é considerado jovem advogado. Ah, bacana. Mas então isso é importante. Eu considero um jovem advogado, viu, doutor? Tá novo ainda, mais 6 anos, né? Eu não considero um jovem Você advogado. também, Marcos? Considera um jovem advogado? Com certeza. Deixa eu perguntar aqui, começando com o Marcos, qual que é a sua área de atuação, Marcos? Fala um pouquinho pra gente aí a sua... A minha área, eu atuo na área de direito civil, processo civil, e exerço um trabalho específico também dentro da área de direito médico. Eu tenho especialidade em direito médico da saúde e hospitalar. Uma área nova aí no direito, mas que tem despontado com muita força aí no mercado. E a advocacia privada, hoje você também é um dos advogados da Câmara também, né, Marcos? Eu exerço um cargo na Câmara, dentro da Procuradoria, e a gente atua nas duas frentes, vamos dizer assim. A privada e a privada e a pública. Problemas, dificuldades e vitórias em ambas delas. Com certeza. Sempre faz parte, né? Nós temos dificuldades no exercício de qualquer profissão, como nós falamos no início do primeiro bloco, né? E nós estamos aqui para poder superar essas dificuldades com muito trabalho, com muita dedicação, estudo, né? Com capacitação, como a doutora Alcide acabou de colocar aí. A OAB oportuniza isso muitas vezes, a Comissão de Jovem Advocacia atua muito nessa área, outras comissões também, a comissão principalmente na área estadual, né, que é mais ampla, eu digo a estadual porque como tem um número maior... Sim, nós temos a ESA, né? Exatamente, temos a ESA, né, as comissões de direito advocacia. tributário também bastante atuante nessa área de estudos, direitos constitucionais também. Então a OAB é bem ativa, né, bem pulsante, né, nessa questão de estudos. Muitas vezes os profissionais, especialmente os jovens advogados, por isso que é importante os advogados procurarem a OAB,
e participarem também dessas comissões, porque muitas pessoas não sabem do trabalho que é realizado, e é um trabalho importantíssimo, fantástico, e é engrandecedor para todos nós que participamos, que conhecemos, acabamos sendo chamados a desenvolver esse trabalho, como o doutor Alcides também colocou no início aqui, né, servindo ao colega e à classe, mas que traz muito engrandecimento para a gente também, né, é muito gratificante. Então nós temos a comissão de prerrogativas, que eu diria assim, disparada mais atuante, né, porque tem realmente muita demanda e doutor muita Alcídio deu até um dificuldade. suspiro, né? Então é uma comissão bem presente, atuante, né? muito presente, muito presente. Nós temos quantos advogados melhor, a OAB, a subseção, aqui a OAB onde a senhora preside, Linhares, Soretama, não é isso? Abarca municípios. Linhares, Soretama e Rio Bananal. E quantos advogados? Hoje nós estamos aproximadamente 900. Ontem entregamos 8 carteiras. Ah, é? Né? Recebemos 8 novos colegas. Então nós estamos se aproximando a 980 advogados. Quer dizer, em Linhares, Rio Bananal e Soretama. E há uma probabilidade de sempre estar aumentando, porque em Linhares nós temos, por exemplo, 2 faculdades de Direito. Né? Então, sempre está saindo novos advogados no mercado, não é isso? Mas nem todos atuam, né, Marcos? É muito comum, né, principalmente nos jovens formados, aí, a busca pelo concurso público, né? Ah, sim. Então, se dedicar aí aos estudos para alcançar a aprovação em concursos públicos. Então, uma parte acaba não atuando na área. Embora a gente sabe da dificuldade também de aprovação, e aí, com o tempo, é comum que uma parte desses que não logram êxito na aprovação acabam caindo, né, ou voltando para o mercado da advocacia. Agora é diferente do Thiago, né, Thiago? Você formou, prestou o exame da Ordem dos Advogados e já começou a advogar. Isso foi em 2012, né? Final de 2012, prestei o exame, ainda estava na faculdade no último período. E aí, só que eu dei uma pausa, mesmo na advocacia quando eu comecei, porque fui para São Paulo, aí lá me especializei, estudei bastante, onde eu fiz 2 pós-graduações lá e comecei a atuar lá. E qual a sua especialidade, doutor Thiago? Então, especializei em Direito do Trabalho, Direito do Trabalho, Processo de Trabalho com módulo de previdenciário na PUC, em São Paulo, depois na Anhanguera em Direito Tributário. Só que hoje a gente atua bastante no ramo empresarial. A gente faz diversas consultorias para as empresas, acompanhamento, tenta passar o máximo possível de informações, né, para que a empresa consiga seguir de forma tranquila, que faça uns contratos bem alinhados. Então, essa é a nossa pauta. Doutor Alcides, a gente pode dizer, hoje a gente está falando das especificidades, né? Pegando aqui o pessoal, os advogados que estão aqui presentes, mas assim, pode-se dizer que a área trabalhista ela é mais fácil de trabalhar do que a área criminal, né? A área de família é mais complicada do que a área previdenciária. Tem isso ou não? Isso vai do advogado, vai do gostar por aquela área de especialização? Não. Todas as áreas têm suas complexidades. Depende do advogado e da dedicação dele. O bom advogado, quando ele se especializa na área trabalhista, ele vai ser um bom advogado no trabalhista. Se faz família, ele vai ser um bom advogado de família. E todas elas têm as suas dificuldades. E você acha que essa questão da especialização, ela é melhor, o advogado consegue desenvolver um trabalho melhor, na opinião da senhora, do que um clínico, vamos dizer assim, um clínico geral, aquele que atua ou não? Ou o mercado hoje exige que o advogado ele tenha um conhecimento e atua em todas as frentes do direito? Não resta dúvida. A especialização, minha opinião, eu vejo como fundamental. Porque você sai da faculdade, você já é um clínico geral. Porque a faculdade prepara já o te aluno prepara para poder né? exercer em todas as áreas. Você terminando, você tem que ter uma direção, você tem que ter uma especialidade. Não adianta você achar que você vai ficar bem fazendo todas as áreas que você vai acabar fazendo mal. Então você tem que ter uma dedicação. Eu faço direito civil e processo civil, que é uma área que é uma especialização, né? E faço direito público, direito administrativo. Então, né, sou advogada de sindicato de servidores públicos daqui, Soretama. Não dá para eu fazer criminal, um exemplo que eu vou dar, né? Por quê? Porque a dedicação eu acho que tem que ser fundamental. O advogado tem que entender que ele tem que se especializar e se
aumentar, agregar conhecimento naquela área que ele escolheu, porque senão ele se perde. Marcos, essa linha de conversa, você concorda também? Você acha que é por aí essa especialização? Até para dar ao cliente um trabalho mais técnico, né? Com certeza, né? Eu acho que a especialização é essencial. Vai também, Bernardo, como você perguntou aí, a questão do gostar. Eu acho que a afinidade é muito importante. Você tem que ter afinidade com a área que você se dedica para que você tenha em você esse despertar o interesse por cada vez mais estar se especializando e melhorando no que você faz. Isso a gente só consegue com conhecimento. E você acha que esse conhecer a área, você acha que isso já é importante? O aluno de direito que pensa em ser advogado, já começar a construir isso já em sede de faculdade? Eu te pergunto porque você é professor universitário, então você lida com o público de alunos também. Com certeza, Bernardo. Eu acho que, na verdade, durante a faculdade é que se cria essa afinidade. Uhum. Essa afinidade, ela é automática, ela é indene da pessoa, né? A pessoa, à medida que ela vai conhecendo as áreas, ela já vai identificando aquela com a qual ela se identifica mais, né? E aí, obviamente, é natural que ele se encaminhe para essa condição na hora de fazer o trabalho de conclusão de curso, na hora de terror dos alunos, né? Na hora de fazer a participação nos trabalhos coletivos. Eles vão sempre se dedicar e se dirigir àquela área que eles gostaram mais, de uma disciplina, de um assunto que chamam mais atenção. E aí eles vão escolher depois para fazer o exame da ordem. Eles vão fazer nessa área, vão fazer a pós nessa área e, consequentemente, vão se dedicar na sua atuação profissional também nessa área. Essas especializações suas, doutor Tiago, você já começou a construir isso também em sede de faculdade ou não? Você entrou na advocacia e viu uma oportunidade de mercado e vamos especializar. Como é que foi a sua história? Então, foi justamente na faculdade mesmo. Você vai percebendo as matérias que você tem mais afinidade. E na época eu gostava demais de Direito do Trabalho. Então, tinha aula. Na época de Direito do Trabalho, eu sempre ficava animado, sempre prestava muita atenção, buscava entender tudo que era passado na aula. Então, eu tinha um interesse maior. Entendi. Era natural esse interesse maior. E não foi nada forçado. Na época, era o que mais me interessava. E assim, saí da faculdade a fazer uma pós. A primeira que veio na cabeça foi Direito do Trabalho. Tanto que a tributário eu fiz a pós. Fiz depois de uns 2 anos que eu tinha finalizado a Direito do Trabalho. Que bacana. Você estava falando aqui, eu estava pensando, até porque eu recebi até um WhatsApp aqui de um amigo, que ele sempre diz o seguinte: nossa, de vez em quando, mudando um pouquinho, doutor Alcide, a gente vê crimes, né? Por mais que as especialidades de vocês não é na área criminal, mas a pergunta que ele pediu até para fazer é nesse sentido. A gente às vezes vê crimes, evidências que o indivíduo matou, que o indivíduo torturou, e ainda assim há advogado que representa ele na justiça. Que a população que às vezes não conhece o papel da advocacia, muito bem dito por vocês, previsto até na Constituição, fica meio revoltado. Não é possível que o cara que fez aquilo tem direito ainda a um advogado e tem ainda advogado que vai fazer a defesa dele. Então, você sabe que às vezes as pessoas não entendem bem e fazem esse tipo de comentário. Mas não é por aí, né, doutor Alcide? Que todo mundo tem o direito, é imprescindível. Não, isso é assegurado na Constituição. Todos têm direito à defesa, né? E o advogado está no papel dele, de fazer a defesa. É uma das responsabilidades do advogado, a incumbência do advogado, né? E isso não quer dizer que ele fazendo a defesa, ele vai ser inocentado ou vai haver algum tipo de manipulação ou coisa parecida, né? Vai se apresentar a defesa dele, é direito, mesmo do maior criminoso. A gente tem que entender que existe o direito de defesa, que é assegurado pela Constituição. E assim, o advogado, nessa também que não é minha área de atuação, mas esse gancho, ele busca, na verdade, um julgamento justo, né? Independente de quem seja. Ele não está ali para defender de fato a pessoa, ele está ali para defender os direitos daquela pessoa. E todos nós temos direitos e eles têm que ser aplicados de maneira correta. Então é por isso que o profissional do direito, nesse momento, ele é muito importante. Ele não está ali porque ele acha que aquele ilícito é correto, ou que a pessoa deve ser absolvida. Não, mas às vezes a pena deve ser aplicada de uma maneira diferente, mas tudo sempre à luz da lei, à luz da Constituição.
Então, o direito que todo mundo tem, que do todo mundo contraditório, tem. né? Do que tanto é contraditório. falado. Então você busca, na verdade, o direito sendo aplicado de maneira justa e não Aham. a pessoa por si só. Bacana. Você fazer um comentário, É né, doutor? importante, o Bernardo, que os telespectadores conheçam e saibam que se não tiver qualquer pessoa que está sendo submetida a julgamento, se não tiver uma defesa técnica, se não tiver um advogado que o represente, o julgamento não pode acontecer. Então, havendo a prática de algum crime, se o réu, aquele que está sendo julgado, não tiver essa defesa, o processo dele vai ter que paralisar e não vai chegar a uma conclusão, e não vai poder nem ser punido, porque a defesa, como a doutora colocou, é garantia constitucional. Então, acho que é previsão de lei mesmo, a necessidade do advogado. E existe, como também o doutor Tiago colocou aqui, né, existem as garantias da população em geral, inclusive daqueles que estão sendo processados, de ter nesse julgamento justo que sejam observados os requisitos que a gente chama de devido processo legal. Ou seja, durante o processo ele também tem regras. Então, às vezes, essa defesa é para que essas regras sejam observadas, né, resguardadas, aquele que está passando pelo processo. E é outra coisa que é muito importante, que às vezes, infelizmente, é comum a gente se depara com essa situação, é a população confunde a pessoa do acusado, daquele que está sendo julgado, com o profissional que promove a sua defesa. Certo. Essa pergunta do amigo aí também nos chama atenção para isso, né? Pô, mas vai ter um advogado que vai assumir, tem que ter um advogado que vai assumir. O que não significa dizer, exatamente, não significa dizer que o advogado que o defenda concorde ou compactue com o ato que foi praticado, né? Ou seja, nós temos também que ouvir a outra parte, nós temos que saber a versão dessa parte e colocar para o judiciário como que ocorreu aquele fato na versão dessa pessoa. O que não significa dizer que se eu defendo essa pessoa, que eu concordo com o que ele tenha feito. Sim. Mas, por um dever de ofício, os colegas têm o dever de patrocinar essa defesa, de modo que seja resguardado a ele os limites que a lei impõe para o julgamento. E para que o julgamento seja, como o doutor Tiago falou, um julgamento justo. Ainda que esse julgamento justo seja uma condenação exemplar, uma condenação, vamos dizer assim, com a pena mais dura que a nossa legislação proponha, né? Perfeito. Agora a gente fala muito assim de devido processo legal, né? Julgamento. A gente associa muito a ideia de advogado como aquele profissional que gosta, que vive do litígio. Mas eu acho que isso mudou, né, doutor Alcide? A gente sabe que de um tempo para cá tem aquelas formas, até o pessoal de casa já ficar ligado nisso aqui, aquelas formas alternativas de resolução de conflito, né? Hoje o conflito não é resolvido apenas no poder judiciário com processo. Hoje tem outros mecanismos que podem também fazer a justiça, né? Tem a mediação, tem a arbitragem. Sim. A OAB tem comissão nesse sentido, incentiva as pessoas a procurarem também esses meios alternativos para resolver. Não, o acordo é sempre bom, né? O acordo é sempre bom. O litígio, acho que chega uma parte que desgasta muito as partes, né? Quem está envolvido. Então, o acordo é sempre bom. E existe, às vezes, é necessário para suspensão de pena, né? Então, existe a necessidade de se verificar sempre a situação da possibilidade de um acordo, de uma transação criminal. Não adianta levar a pessoa presa de imediato, porque é um exemplo que eu vou dar, né? Um exemplo, roubou um celular ou pegou uma coisa pequena, faz uma transação, vai pagar uma pena peculiar, uma prestação de serviço. Um acordo também em outras esferas trabalhistas também, sim, né? É importante, importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu acho que o acordo, ele sempre vai fazer parte e é parte essencial dentro de um processo. E resolve mais rápido, né, Marcos? Né? A gente ouve muito falar na morosidade da justiça. A justiça é morosa, a justiça demora, e aí, né, acaba perdendo um pouco de credibilidade em meio à população, porque espera uma solução que não chega, então, ou que Marcos, chega tardia. Segura um pouquinho que esse assunto da morosidade da justiça é importante para a gente falar, mas vamos falar isso logo no início do terceiro bloco.
Tá? Pessoal, aguardamos vocês aí para continuar o nosso programa Bate-Papo das 6. Aguarda um pouquinho. Olá, pessoal. Voltamos, portanto, ao terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, TV Sim, canal 16.1. Lembrando que esse programa vai ser retransmitido amanhã a partir das 6 da manhã e domingo à tarde. Também você pode ligar aí a sua TV, que você vai ver toda essa programação bem bacana, bem completa da nossa querida TV Sim. Professor Marcos, doutor Marcos, continue aquele raciocínio da justiça amorosa, as possibilidades de se resolver, portanto, conflitos, problemas de uma forma mais rápida, né? Menos desgastante. Acho que isso é importante o pessoal saber. Isso, né? sem dúvida. A gente ouve muito falar sobre essa morosidade, essa dificuldade de alcançar o provimento jurisdicional em tempo razoável, que inclusive é garantido por lei, mas dado aos mecanismos, né, as dificuldades de se alcançar essa solução, acaba sendo realmente demorada a solução da justiça, né? E infelizmente, Bernardo, no Brasil se tem muito uma cultura de litígio. Isso. Né? É comum as partes quererem litigar. Isso é cultural, né, Marcos? Exatamente. Parece que sim, né? É cultural. Então, assim, é claro que numa vida em sociedade, as demandas, né, os problemas, os conflitos são iminentes e vão existir sempre, né? No entanto, é importante que as pessoas tenham o sentimento de querer solucionar. Né? Infelizmente, quando a pessoa tem um problema, ela quer, não, eu quero ir para a justiça, eu quero brigar, nervoso, eu quero, né? exatamente. E aí isso acaba fazendo com que dificulte, né, a conversa e a conciliação. E todos os nossos mecanismos de justiça oportunizam às partes, desde o início do processo, a composição, né, a possibilidade de um acordo. E existem outras maneiras agora, como você citou aí, né, dos métodos alternativos de solução de conflitos, né, como a mediação, a arbitragem, que podem abreviar esse longo caminho que se percorre em busca da justiça. E que se faça justiça. E às vezes, só que essa justiça vai passar pelas partes envolvidas de modo mais efetivo. Né? Não vai depender exclusivamente de um pronunciamento do Estado enquanto juiz dizendo quem é que tem a razão. Se as partes decidirem, né, de alguma forma, oportunizar o diálogo, é provável que a solução surja em tempo muito menor, né, e que as partes acabem satisfeitas, ainda que não com a pretensão inaugural dela, né, inicial. Porque tem que abrir mão também, né? Não é isso, doutor Isso Thiago? tem que ficar claro, né? Às vezes, assim, a população, quando nos procura, até mesmo pede uma opinião e tudo mais, é que quando você vai buscar o litígio, na verdade, ele deve ser a última via, né? Você deve, se você puder e tiver o interesse mesmo de resolver a causa, não tem nada melhor do que um acordo. Você se conciliar com a parte contrária. Só que muitas vezes a pessoa se dispõe para conciliar com a parte contrária, só que na hora, um acordo, as duas partes devem abrir mão. E essa é a grande verdade. Só que na hora dela abrir mão, a pessoa não quer abrir de absolutamente nada. Então você inviabiliza aquele acordo que poderia ser feito de uma maneira, às vezes, até mesmo tranquila, porque a pessoa leva muito também, lógico, para o lado pessoal, e aí Complica mais, né? Complica mais e não deixa. E aí vai para a última via, que é buscar por meio da justiça, o que às vezes poderia, de forma bem tranquila, ser feito amigavelmente. E essa questão, né, doutor Alcide, do acordo, da conciliação, muito bem falada aí pelo Marcos, pelo doutor Tiago também, as próprias partes definem como vai resolver. Quer dizer, a probabilidade do acordo ser cumprido na prática é maior do que uma decisão de uma terceira pessoa. Muito, muito. E todos esses, a gente fala em acordo, mas esses acordos são o quê? São homologados por meio de uma sentença. Então, existe uma formalidade. Não é meramente fazer um acordo, às vezes as pessoas podem entender isso. Fiz um acordo ali de qualquer forma. Não. É feito um acordo, esse acordo é levado até o juiz e é feita uma homologação por meio de uma sentença.
Aquilo que o doutor Tiago falou, o doutor Marcos falou, num acordo é a melhor forma, porque nem todo mundo não se consegue ganhar tudo, mas se resolve o litígio, né? Abre mão de um lado, abre mão do outro, para se chegar numa composição da melhor forma possível. Recentemente já tem um tempão uma propaganda muito interessante que passou do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, mostrou uma pessoa que eles estavam incentivando agora a cultura do acordo, né? Para evitar aquele litígio. Mostrou uma pessoa que entrou com um processo, por exemplo, hoje, com a fisionomia nova, e o processo foi perdurando. Então, enquanto o processo não se resolvia, a pessoa envelhecia. E pode ser que, às vezes, o processo conclui quando a pessoa já não tem mais interesse com aquela ação. Perfeito. Então, foi uma campanha muito bacana, né? Que teve no CNJ. Até morrem durante o processo. Até morrem durante o processo. Não consegue nem ver o final do processo. Isso. Mas, doutora Alcídia, deixa eu te fazer que nós já estamos quase encerrando o nosso programa de hoje. E é um ponto importante, a gente vê a importância da OAB, né, prevista constitucionalmente. O doutor Marcos falou que é uma categoria diferenciada pelas suas particularidades legais. Mas para se ter isso, a OAB ela prima muito pela ética dos advogados, né? Há um trabalho da OAB em relação a verificar a ética, o comportamento de um profissional que realmente está com a vida do seu cliente ali nas mãos, né? Vamos assim dizer. Sim, nós temos um código de ética. Esse código de ética ele deve ser respeitado. E o advogado, quando de alguma forma venha falhar, não venha prestar o serviço correto ou venha cometer algum deslize, ele é disciplinado. Tá? É levado até aos conselheiros, né? Tem um relator, e é um processo ético que é realizado. Que é uma preocupação do OAB realmente manter a lisura, né, Marcos? Você que também já atua no conselho, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A instituição preza pela importância que ela tem e pela importância que o advogado tem. É necessário que os profissionais ajam de acordo com o que determina a ética profissional, a ética da sociedade como um todo, né? A advocacia é um espelho, eu penso, da sociedade. Então nós devemos agir como de fato deve-se agir a pessoa correta, né, em direito. Isso aí. Portanto, pessoal, nós estamos já quase chegando ao finalzinho do bate-papo das 6, com esse assunto da advocacia, a gente levando para vocês informação da Ordem dos Advogados do Brasil, da atuação, da função do advogado. E para a gente finalizar, vamos começar com a doutora Alcídia. Consideração, doutora, rapidinho, para ver, e depois passa para o Tiago e para o Marcos. Professor Bernardo, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, agradecer ao doutor Marcos, doutor Tiago, por estarmos aqui nesse bate-papo, agradecer a todo o telespectador que está nos ouvindo e dizer que a OAB está de portas abertas. Toda e qualquer dúvida que algum cidadão tenha, pode nos procurar, nós estamos ali à disposição. E desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado, doutora. Doutor Tiago. Agradecer mais uma vez o convite de estar aqui hoje, tanto ao seu lado, com o meu ex-professor Bernardo. Acho que o Marcos também foi seu professor, Marcos, né? E a Alcídia, minha amiga, tá? Com enorme prazer que eu estou aqui hoje, aos telespectadores por estar, né, por ter essa paciência aqui conosco de ouvir esse bate-papo, que tenha sido, a gente espera que tenha sido muito agradável, né, para todos eles, e dizer aos jovens advogados, assim como eu, que nós temos que lutar muito, trabalhar muito, estudar bastante e, como foi falado agora há pouco, ter bastante ética na nossa profissão, na nossa atuação, para que a gente dê sempre o melhor ao nosso cliente e a nós mesmos. Isso aí, muito obrigado, doutor Marco Antônio. Também gostaria de agradecer aos colegas aqui de bancada por esse momento agradável de compartilhamento de ideias, de informações. O professor Bernardo aí também que nos acolhe aí, sempre está nos convidando. E deixar uma mensagem clara da essencialidade do advogado, tá, Bernardo? Claro. Porque por favor. É muito comum as pessoas procurarem o advogado depois que elas têm um problema pronto. Né? E aí muitas vezes é claro que é o papel do advogado tentar solucionar, mas muitos desses problemas poderiam ser evitados ou minimizados se a atuação do advogado fosse preventiva. Né? Então, assim, as pessoas que vão fazer um negócio, que vão fazer um contrato, que tem alguma necessidade, que se oriente com o seu advogado de confiança, procure um advogado para ser orientado antes do negócio ser concretizado, para que ele, mais tarde, ele tenha uma segurança naquilo que ele fez e que ele vai fazer, e que se ele for, de fato, precisar
litigar, que ele esteja amparado com os instrumentos que o direito lhe oferece em seu favor. Então, o advogado é muito importante, não só depois do problema, mas para evitar problemas também. Perfeito. Isso é uma posição que as pessoas ainda também não têm muito hábito de buscar. Mas nós estamos à disposição também nessa área. Interessante. Agradecemos, doutor Alcide, doutor Tiago, doutor Marcos. Agradecemos a você aí de casa que nos assistiu. Sempre lembrando, o programa é retransmitido amanhã às 6 da manhã e domingo à tarde com toda a programação da TV Sim. Fiquem com Deus, forte abraço, uma excelente noite e contamos com a presença e audiência de vocês amanhã em mais um programa Bate-Papo das 6. Um abraço, tchau, tchau.